Uma das coisas mais lindas no ser humano é o sorriso. O sorriso, desde uma criança até um idoso, é algo contagiante que ilumina um ambiente onde se encontra uma pessoa sorridente. Parece que existe luz naquele lugar. Ao olharmos uma pessoa com um sorriso no rosto, parece que recebemos um impulso positivo de alegria diretamente do olhar, do sorriso que aquela pessoa transmite. Mas a verdade é que, apesar de estarmos em busca e ficarmos contentes ao vermos sorrisos e desejarmos também ter um sorriso no nosso rosto, nós não queremos que ele seja algo superficial. Conhece aquele sorriso da foto? Parece que congelado ali, daquele jeito duro, somente para aquele momento. A nossa cultura está muito acostumada a ver sorrisos fotográficos, aqueles produzidos por um instante breve para que fique perpetuado no olhar dos outros que acompanham nas redes sociais, mas que de verdade não estão originados em um coração alegre e feliz de verdade. O tema de hoje é chore para sorrir de verdade. Talvez você pense que o choro não tem nada a ver com o sorriso. Às vezes nós queremos eliminar o choro e atropelar o choro com um sorriso superficial. Mas, meu irmão, não funciona. Não adianta, a palavra de Deus nos ensina isso, que o caminho para um sorriso verdadeiro é o choro. As lágrimas são como a chuva que irrigam o nosso coração e tornam então possível o surgimento, o brotar de uma semente de alegria verdadeira. Você quer sorrir de verdade? Então vamos olhar nas Escrituras e vamos perceber e reconhecer que em muitos momentos da nossa vida o único caminho para chegarmos num sorriso verdadeiro é o choro. A palavra de Deus nos diz que existe tempo para tudo. Há um tempo para toda ocasião debaixo do sol. E tudo tem um propósito. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 4, nós lemos que existe um tempo de chorar e existe um tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Quase entendo aqui nesse texto que o tempo de sorrir é como a colheita do tempo em que nós passamos semeando com lágrimas. Você conhece aquele outro versículo? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de júbilo, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É por isso, meu irmão, que no programa de hoje eu quero te convidar a buscar um sorriso verdadeiro, mas que precisa, em determinados momentos da nossa vida, passar pela irrigação das lágrimas. A palavra de Deus nos diz que existe uma grande bênção em saber chorar no momento certo. Mateus capítulo 5, no versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ora, como Jesus pode chamar de bem-aventurado aquele que chora? Porque é justamente aquela pessoa que sabe que existem determinados momentos em que nós não devemos sorrir, mas nós devemos chorar profundamente para que essas lágrimas sejam como uma água purificadora daquilo que precisa ser lavado em nosso coração. Chore para sorrir de verdade. Este é o tema deste programa e eu quero enfatizar aqui 2 pontos que eu vejo como extremamente importantes na palavra de Deus. Quero falar sobre 2 choros de forma principal aqui, usando alguns outros ainda como subpontos. Em primeiro lugar, quero falar sobre o choro de Pedro. O choro de Pedro foi um choro que proporcionou um sorriso no relacionamento dele com Jesus. Se batêssemos uma foto de Pedro e Jesus ao seu lado hoje, iríamos ver os dois sorrindo de orelha a orelha.
iríamos ver Pedro feliz da vida, no céu, junto na presença de Jesus, dizendo: este aqui é o meu Senhor, este é o meu Salvador, eu estou feliz no meu relacionamento com Jesus. Pergunto a você, meu irmão, você ao lado de Jesus tem um sorriso verdadeiro? Na foto que iria retratar o seu relacionamento com Jesus, iria aparecer um sorriso sincero? Ou você se encontra distante da presença de Jesus e talvez já nem tenha notado isso mais? Pois bem, Pedro é um homem que chorou para depois sorrir. Pedro não foi alguém perfeito, assim como você e eu, ele foi humano, foi falho e teve um momento na vida dele muito crucial no relacionamento dele para com Jesus, onde ele deveria estar ao lado de Jesus, mas ele falhou. Pedro teve medo de se confessar como discípulo de Cristo, e no momento em que Jesus estava ali sendo crucificado, levado para ser crucificado, outros chegam até Pedro e perguntam: você também é um dos discípulos dele? E Pedro diz: não, eu não o conheço. Pedro ficou com medo. Pedro ficou com medo e por isso negou ser um discípulo de Cristo. Então, mais uma pessoa chega até Pedro, ali naquele lugar onde todos estavam falando sobre a condenação de Jesus Cristo e procurando os seus discípulos. Perguntam para Pedro e ele outra vez nega. Mais uma vez perguntaram e mais uma vez Pedro, de medo, negou. E naquele momento canta o galo que Jesus já tinha anunciado que cantaria. E diz o texto que Pedro chorou amargamente. Aquele não era um momento para sorrir, era um momento para chorar. E Pedro teve a humildade de lamentar sobre o seu fracasso e com isso voltar novamente para o relacionamento com o Senhor Jesus. Sabe por que muitas pessoas não estão sorrindo na foto ao lado de Jesus? Porque nunca choraram por arrependimento. Nunca sentiram em seu coração o quanto falharam com o Mestre. A Bíblia diz que enquanto nós nos orgulhamos e ficamos distantes do Senhor, o Senhor resiste. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Pedro foi humilde naquele momento. Ele chorou de verdade. Chorou e deixou claro ali o quanto ele estava arrependido de estar negando Jesus Cristo como o seu mestre. Meus irmãos, como estamos nós na foto ao lado de Jesus? Será que já podemos sorrir de verdade porque choramos sobre as nossas falhas? Já pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que nos afastamos do Senhor Jesus? Hoje posso sorrir em meu relacionamento com Deus, porque já chorei nos momentos em que me afastei. E choro nos momentos em que sinto que decepcionei o Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida cristã é uma caminhada sobre uma estrada que tem muitos buracos, que tem muitas elevações e depois declínios, tem momentos de altos, de baixos, tem profundos buracos que às vezes parece que rompemos com toda a nossa vida. Podemos dizer que a caminhada cristã é como uma estrada brasileira. As nossas rodovias nem sempre são boas, elas têm muitos buracos e às vezes nós caímos neles, assim como Pedro caiu naquele momento de dúvida, de medo. Ele acabou negando o Senhor Jesus. Meu irmão, se você em algum momento se afastou do Senhor, se você tem negado o Senhor Jesus Cristo, então eu digo para você, se você quiser voltar a sorrir no seu relacionamento com o Senhor Jesus, então chore perante Ele, diga realmente: Senhor, eu falhei, e você vai sentir que as suas lágrimas são exatamente como as águas que irão purificar o seu coração. Chore para rir de verdade. Se você falhou no seu relacionamento com o Senhor Jesus, chore, diga isso a Ele. Demonstre o seu arrependimento para Jesus, para o seu pastor, seja lá quem for. Chore e diga: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E você vai ver uma alegria profunda e verdadeira brotar em seu coração. Em segundo lugar, quero falar sobre o choro do filho pródigo. O filho pródigo, ele demonstra aqui um choro de reconciliação familiar. Chore
para sorrir de verdade com a sua família. Pergunto aqui também, como está a sua foto familiar? A foto da sua família. Eu não estou perguntando sobre aquela foto que está na rede social aparentando estar tudo bem. Eu estou perguntando sobre o sorriso de verdade. Como que está a imagem da sua família perante o Senhor, perante o seu próprio coração? Você está sorrindo de verdade no seu relacionamento familiar? A história do filho pródigo nos mostra realmente uma vitória de um filho que estava afastado do pai. Essa história simboliza o nosso relacionamento com Deus, mas descreve exatamente um relacionamento familiar de um filho que se afastou do seu pai biológico, que aqui quero aplicar também às nossas relações biológicas. E o filho volta então para a casa do pai, chora, pede perdão e eles voltam a sorrir novamente. Meus irmãos, quantos conflitos familiares iremos passar até o último dia de nossa vida? Eu desejo que sejam poucos, mas a verdade é que o inimigo vai estar minando as situações familiares constantemente. E nós teremos que aprender a chorar no momento certo, para que a reconciliação volte de imediato. Se nós olharmos o exemplo de Jacó e Esaú, eles eram irmãos, gêmeos, que tiveram uma desavença muito grande por causa da própria bênção do pai. Mas teve um momento na vida dos dois em que eles juntos se abraçaram, choraram e se reconciliaram. Como que está o seu relacionamento com o seu irmão? O seu sorriso familiar? O seu sorriso de irmão? É um sorriso verdadeiro e sincero? Talvez esteja precisando passar por um momento como esse momento de Esaú e Jacó, quando se aproximaram e então se reconciliaram um com o outro. Diz o texto que Esaú correu e encontrou o seu irmão e o abraçou. Qual é o abraço que você precisa dar hoje para sorrir amanhã de verdade? Quem sabe esse seu irmão não esteja querendo reconciliação, mas cabe a você fazer a sua parte, buscar você a iniciativa que depende de você. Faça aquilo que você pode fazer para ter paz com todos. Só então você poderá sorrir novamente em sua situação familiar. José e seus irmãos lhe venderam como escravo para o Egito. Imagine o sentimento de José. Mas Deus reverteu esse mal em bem. E no final da história, nós vemos todos os irmãos se encontrando, chorando juntos, se reconciliando, para então terem o sorriso que eu creio que hoje nós poderíamos ver se enxergássemos essa família no céu reunida. A família de José passou por grandes conflitos, mas eles choraram, irrigaram os seus corações e voltaram a ter um sorriso verdadeiro e sincero novamente. Meu irmão, com o programa de hoje eu quero apenas incentivar a todos nós, nos momentos de reconciliação, reconciliarmos, realmente lamentarmos. Caso contrário, não existirão sorrisos verdadeiros. Sabe quando um casal sorri de verdade? Quando o marido sabe dizer perdoa-me logo após um conflito muito cotidiano. Sabe quando um pai e um filho conseguem sorrir novamente? Quando o filho tem a capacidade de lamentar, chorar e dizer pai, me perdoa. Então vem a reconciliação, o amor, o perdão e o sorriso verdadeiro. Sabe, dois irmãos que tiveram conflitos só podem sorrir de verdade se souberem chorar, abraçar-se e dizer me desculpa. Irmãos, este é o caminho do sorriso verdadeiro. O choro quando necessário. Se preciso for, peça perdão. Reconcilie-se com seu irmão, com seu tio, com sua tia, com sua avó, para quem você está precisando chegar hoje e dar um abraço, para então ter um sorriso verdadeiro amanhã. Eu desejo 2 sorrisos verdadeiros para você e para mim. Em primeiro lugar, o sorriso de Pedro, que é o sorriso de alguém que se reconciliou com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor? Então derrame perante o Senhor uma lágrima e deixe que ela lave o seu coração com o perdão do céu. Você precisa se reconciliar com os seus irmãos, quer voltar a sorrir novamente em sua família? Então expresse o seu desejo de perdão, reconcilie-se com quem preciso for,
para que a sua foto familiar possa ter um sorriso sincero novamente. Este é o meu desejo, que possamos estar com sorrisos verdadeiros em nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode julgar o seu relacionamento com Deus, só você e o Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, no seu relacionamento familiar, que exista atrás de cada sorriso na foto da família um coração cheio de paz, de amor e de alegria espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.